Antes de abrirmos a palavra de Deus, irmãos, eu quero fazer apenas uma explicação desse tema que eu estudei, li durante essa semana, e você vai entender o porquê. A soberania divina na configuração dos eventos finais. A palavra configuração, ou formatação, ou organização, depois eu descobri que também está no dom profético, a palavra configurar, configuração. E antes de eu descobrir, eu já tinha montado o título, montado o sermão, e fui ler então o dom profético, e depois eu vou mostrar a citação para vocês. Então nós vamos estudar esse tema agora. Como Deus está arranjando, como Deus está organizando, como Deus está movendo as peças, os poderes terrenos, humanos, as potestades da terra, como Deus está configurando para o último ato nesse drama chamado o grande conflito. É isso que nós vamos entender. Desde a pandemia, eu me propus estudar mais e pregar mais escatologia. Por quê? Se você olhar o ano de 2019, lógico que eu preguei alguma coisa sobre escatologia, tem vários outros sermões, e quando veio a pandemia, eu fui tocado por Deus e comecei a estudar mais. E você percebe uma coisa que é um clamor de Deus na Bíblia e no dom profético. O atalaia, o pregador, o mensageiro, o atalaia é aquele que ficava em cima do muro com a trombeta, com a corneta, para dar o sonido, o tom certo na hora certa. Quando o inimigo se aproximaria ou se aproximava, era o vigia, o guarda, o responsável pela segurança, seja da cidade, de um clã, normalmente uma cidade murada, onde ficava o atalaia em cima. E a serva de Deus diz que os atalaias devem manter esse assunto perante o povo, o assunto da verdade presente, que nós estamos caminhando a galopes, de uma forma rápida, para o tempo do fim. E eu creio, como nunca acreditei, se Deus me permitir viver o que um ser humano normal vive, cuidando da saúde, eu creio que eu verei Jesus em vida, se Deus assim me permitir. Porque o que está acontecendo, irmãos, é extremamente significativo, e nós às vezes não percebemos. Então, esse assunto nós vamos estudar hoje. Como Deus está configurando as coisas para os eventos finais. Então, feche seus olhos, vamos orar. Nosso Deus e Pai, Tu sabes, ó Deus, que cada vez que eu me ajoelho para fazer um sermão, depois de ler, estudar, eu sempre peço ao Senhor que faça o sermão. Porque a partir do momento que o Senhor faz, que o Senhor guia, que o Senhor dirige o estudo da Tua Palavra, porque os sermões estão todos feitos, todos escritos, só devemos separar uma parte, analisar, aprofundar, aplicar, porque a Tua Palavra é o sermão. Assim, ó Deus, eu te peço que o Espírito Santo, que já nos revelou, através dessa narrativa que vamos estudar, nós possamos aprender o que estava na mente do autor. E é muito simples e muito claro o que estava na mente do autor, quando ele testemunha da sua conversão. Que o Senhor fale profeticamente, que o Senhor fale, Espírito Santo de Deus. Por favor, interpreta a necessidade de cada um de nós em nome de Jesus. Amém. Daniel capítulo 4. Nos próximos 5 sábados, a partir desse sábado, até o sábado 10 de dezembro, todos os sábados, o Cleiton deixou eu pregar aqui. Obrigado, viu, Cleiton? Grande líder da igreja local, até o dia 10 de dezembro. No dia 17 de dezembro eu vou ter a alegria de dedicar o meu netinho lá no NASP Hortolândia, e vou pregar lá 2 cultos. Então, mas os próximos 5 sábados, a partir de hoje, estarei pregando aqui. Apenas os 3 primeiros versículos. Pegaram a Bíblia? Irmãos, o pastor que chega no púlpito e começa com um iPad, iPod, celular, não sou nada contra. Eu ainda gosto do texto bíblico, da página, do livro.
Então, a maioria das pessoas que me acompanham são da minha idade para cima. O jovem já pega o celular, já fica ali aquele negócio, carrega a Bíblia no celular, ele está no celular. Eu ainda gosto da palavra assim escrita, né? Deus não mandou digitar, Deus mandou escrever. Eu estou brincando, né? Não tem nada errado aí se você está com o celular. A palavra de Deus diz assim, em Daniel capítulo 4, verso 1 até o verso 3. Nós vamos estudar todo o capítulo, mas são muitos versículos para ler numa vez só, são 37, o povo não aguenta. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam sobre a terra. Você vai entender a soberania desse homem. Olha o que ele diz, uma expressão de Paulo: paz vos seja multiplicada. Ele fala aqui, irmãos, como um converso. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, ou eterno, sempre e eternamente. E o seu domínio de geração em geração. Talvez a palavra que eu mais use nessa manhã seja a palavra domínio. A palavra domínio aparece 19 vezes no livro de Daniel. E ela aparece repetidamente por uma única razão. A gente começa a criar alguns chavões, falar alguns chavões, ouvir algumas frases assim, e aquelas frases de tanta gente ouvir, elas acabam perdendo efeito. Deus está no controle, Deus está sob o controle. Isso é uma tremenda verdade. Mas como que Deus age ao controlar as coisas? Na nossa vida, na história das nações, envolvendo todas as áreas da política, a economia, os relacionamentos. Então, irmãos, nós vamos estudar, à luz do capítulo 4, o domínio, a configuração de como Deus está controlando, como Deus está dirigindo tudo isso. A primeira parte é uma parte um pouquinho mais... Eu não gosto muito de ler, eu gosto mais de falar, mas presta um pouquinho de atenção, por gentileza. Desde fevereiro do ano 2020, nós estamos acompanhando uma série de acontecimentos históricos e proféticos nas maiores nações do mundo pós-moderno. E parece que isso, de alguma forma, nos acordou, mas, irmãos, o tempo não pode nos fazer dormir, porque as coisas continuam crescendo, e você vai entender hoje de manhã, especialmente o que vai acontecer amanhã no Monte Sinai. Amanhã vai ter um evento no Monte Sinai, que se Ellen White estivesse aqui, ela ia mencionar. Bom, de cara, você sabe que o Sinai não é um monte, é uma península de quadrados que pega norte da África, grande parte da Ásia, o Egito. A península, a palavra península é quase uma ilha, é como se fosse uma área maiormente cercada por água, mas tem uma ponta de terra que liga ao seu continente. Existem várias penínsulas. E a península do Sinai é uma extensa península, e lá na península do Sinai tem um monte também chamado Monte Sinai, mas é o Monte Horebe, onde Moisés recebeu as tábuas da lei de Deus. Da onde o povo de Israel partiu em direção a Israel, são cerca de 600 quilômetros, e boa parte estava andando ali através dessa península. Bom, o que tem acontecido de 2020 para cá? Vamos refrescar nossa memória. Em fevereiro de 2020, um vírus que surgiu na China e se espalhou pelo planeta Terra, paralisando o mundo e abalando os poderes humanos. E eu preguei esse sermão, mais de 1,5 milhão de pessoas assistiram. O abalo das potestades da terra e o abalo das potestades do céu. E o mundo foi abalado. Isso é uma profecia que se cumpriu. Deus iria abalar as nações no tempo do fim. E esse vírus, que agora parece que está vindo aí uma outra variante, essa pandemia que é ainda em vários lugares uma endemia, uma doença constante, um vírus constante. Isso foi um fato. Nós não podemos esquecer. O mundo parou.
Uma guerra iniciada pela Rússia contra a Ucrânia, afetando não apenas o leste europeu, mas a Europa como um todo, no abastecimento de diversas coisas, especialmente o gás, e é um dos países que fabrica muito fertilizantes. O Brasil dependia e depende dos fertilizantes que vinham da Rússia, afetou também o mundo. Até essa semana, cerca de 240 mil pessoas morreram nessa guerra, entre duas nações que eram mãe e filha e se separaram. Você sabe, a antiga Rússia, a antiga União Soviética, né? E a gente não acompanha que mais de 250 mil pessoas, nesses últimos meses, morreram. Uma guerra insana. Como que Deus está controlando isso? Nós vamos ver. A eleição histórica de um presidente norte-americano alinhado com a teologia do jesuitismo, do atual poder papal. Nunca houve uma ligação tão grande entre os dois poderes, porque você nunca fala nome. São dois poderes. A besta que emerge do mar, poder papal, a besta que emerge da terra, a Norte-América. E nunca os dois grandes líderes que vão passar. Os poderes vão continuar e vão cumprir a profecia de Apocalipse 13. Mas nunca houve um alinhamento ideológico e teológico, falso teológico, entre esses dois líderes. Isso é significativo. Hoje, irmãos, o que está acontecendo hoje? Hoje está acontecendo a famosa Conference of the Parties, o meu inglês. A palavra COP, né, que é cooperação entre as partes. Cooperação entre partes. Hoje, cerca de 200 países, liderados por grandes autoridades mundiais, estão reunidas numa cidade litorânea, no Egito. No final, vou falar um pouco mais sobre isso. A cidade de Sharm el-Sheikh. E eles estão discutindo a questão do aquecimento global e a sustentabilidade do planeta Terra. E no final você vai ver ali que estão, irmãos, cristãos, judeus, muçulmanos, budistas, pessoas de diversas filosofias, orientais, religiões ocidentais, em busca de uma agenda comum, de um alinhamento. Isso é extremamente profético, irmãos, porque o budista vai continuar budista, o católico vai continuar católico, o falso adventista vai continuar adventista, cada um vai permanecer na sua religião, mas todos terão a mesma crença. Então, a união de igrejas não vai ser uma união de placa, mas é uma união de ideias. E as duas grandes ideias que vão prevalecer no tempo do fim, a imortalidade da alma. E todos esses que estão lá creem nisso, na imortalidade da alma. E aí virá então o outro tema que vai unir o mundo. Um dia de guarda espúrio. E há cerca de uma década, o meu amigo pastor Michelson Borges fala disso. De que haverá essa agenda comum. Irmãos, e que ser humano não está querendo que o mundo tenha saúde ambiental? Todos nós queremos, devemos cuidar da natureza, está no Apocalipse. Mas será usado de uma forma errônea. Para nós que cremos na interpretação historicista das profecias, onde o desenrolar dos acontecimentos proféticos se cumpre na história, como devemos analisar esses acontecimentos e fenômenos que estão em andamento diante dos nossos olhos? Devemos, como jamais o fizemos, ter um olhar estudioso das profecias de Daniel e Apocalipse. Nosso país, nossa nação em agitação social em busca pela verdade sobre ações de homens e mulheres que detêm o poder dos decretos. A gente não acompanha muito. Nosso interesse nunca deve ser político, nosso interesse deve ser unicamente espiritual. Mas, irmãos, quando você fala de profecia, você tem que falar dos poderes mundiais das nações, e lógico que envolve esse campo. E o nosso país está vivendo isso aí.
Como Deus está controlando tudo isso? Como Deus está configurando tudo isso? Portanto, hoje vamos focar no capítulo 4 de Daniel, e através da narrativa do maior imperador da época, o maior imperador mundial, entender que o domínio de tudo isso está sob o controle dos céus pelas mãos da divindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito, Deus em seu trono, Jesus Cristo em seu trono ao lado do Pai, e o Espírito Santo como seu único e legítimo representante aqui na terra, estão atuando nessa configuração. Agora, algumas coisas interessantes. Irmãos, tem algumas coisas que eu leio assim que eu falo, como vai ser? Aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, como vai ser? Milhões de idólatras, milhões de pagãos estarão no céu, sem nunca ter ouvido falar o nome de Jesus. Sabia disso? Por exemplo, o tal do Nabucodonosor. Nasceu num lar idólatra, foi educado na idolatria, dirigia uma nação idólatra, mas havia uma coisinha lá no fundo do coração de Nabucodonosor, que vem pela criação, diz Paulo, pela criação, um resquício da imagem de Deus. E no livro Profetas e Reis, página 505, eu vou ler literalmente. Idólatra por nascimento e educação, e cabeça de um povo idólatra, Nabucodonosor, tinha ele contudo um inato, um senso natural, um inato senso de justiça e do direito, e Deus podia usá-lo como instrumento na punição dos rebeldes, Israel, e para o cumprimento do propósito divino. Assim como Deus fez com Ciro, Deus agora pega Nabucodonosor, dirige a vida de Daniel, Misael, Ananias, e eles vão para a Babilônia, para um reino idólatra, assim como José fora para o Egito, e mal imaginavam eles que Deus estava configurando, arranjando, organizando as coisas, e ali no império da Babilônia, Deus usaria esse monarca. Você não precisa ler, mas olha só como a Bíblia como Deus chama ele. Deus chama Nabucodonosor, em Ezequiel 26:7, de Rei dos Reis, falando humanamente falando, né? Ele era o Rei dos Reis, ele era elogiado. Ezequiel 28:7 diz que Deus o denominou o mais formidável entre as nações, falando do aspecto humano. Não que ele era um santo, não. E Deus agora resolve usar esse homem. E no reino da Babilônia, através de Daniel, o livro do Apocalipse é escrito, e vem essa narrativa. E esse homem foi usado como um instrumento de Deus para educar, para disciplinar Israel, mas para o cumprimento do seu propósito divino, que era justamente lançar o livro de Daniel ali, na cabeça de ouro, e onde viria toda a história da humanidade. Nabucodonosor era um excelente administrador, uma pessoa extremamente capaz. E ele então conquistou o Egito, conquistou Israel, conquistou Ciro, e ele conseguiu conquistar nação após nação ao domínio babilônico. E cresceu a sua fama por todo o mundo habitado daquela época como o maior governante do século. Profetas e Reis, página 515. E o que aconteceu? O orgulho precede a queda. Fica se colocando no lugar de Nabucodonosor. No capítulo 2, Deus dá um sonho para ele. Deus está agindo através desse homem. Um imperador, um monarca mundial, o maior líder daquele século. Não veio ninguém depois dele melhor do que ele, nem teve ninguém melhor do que ele antes, naquele século. O maior. E é interessante, irmãos. Deus dá a mensagem no capítulo 2, no capítulo 3 já esquece. Não é cabeça de ouro, peito de prata, bronze, ferro. Não, é tudo de ouro. Já faz a estátua lá
na Campina de Dura, e aí você já conhece a história, e ele reconhece, mais uma vez, quem domina é Deus. Ele já sabia a partir de Daniel, ele já sabia através de Ananias, Misael e Azarias, ele já sabia. Mas como nós temos a mente curta, como o nosso coração é enganoso e orgulhoso, não é mesmo, irmãos? Às vezes eu fico assim, sempre eu fico, né? Quando um colega que pregava aí para milhões de pessoas, um colega, não foi um, foram alguns, de repente aparece a situação que a pessoa abandonou o ministério, foi pedido para se retirar do ministério porque cometeu um pecado inaceitável como pastor. A igreja nunca vai aceitar que um pastor adultere, que um pastor roube. E outros, lógicos. E eu oro por essas pessoas, até porque alguns foram pessoas próximas. Aonde foi que se perdeu? O que aconteceu? Como que ele esqueceu tudo que ele pregou, tudo que ele viveu, o lar que tinha, a família? O que houve? Eu não sei, não posso julgar. Mas de algum momento, assim foi com Nabucodonosor. Agora vamos a algumas aplicações à nossa vida, tá? Porque a Bíblia é dada para fins práticos. Daniel 4, verso 8 diz assim: por fim se me apresentou Daniel. O nome significa Deus é o meu juiz. Sábado que vem eu vou pregar sobre os nomes babilônicos, mudança de identidade, cujo nome eu coloquei Beltesazar, que significa servo do meu Deus, ou aliás, guarda dos tesouros escondidos de Bel. Babilônia tinha 13 deuses, e o chefe dos deuses era o Bel-Marduk, e Beltesazar foi colocado como o guarda dos tesouros de Bel. Nome pagão. Sábado que vem eu vou pregar o capítulo 1 de Daniel, porque essa mudança de nome. Segundo o nome do meu Deus, Bel, e no qual há o Espírito dos deuses santos, significa que ele tinha o Espírito Santo. E lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério, diz o verso 9, te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Eu sei que Daniel não deve ter feito isso, porque ele tem uma postura muito respeitosa, mas talvez Daniel, eu posso imaginar, ou talvez ele deveria ter feito isso como Elias fez com Acabe. Nabucodonosor, você não entendeu ainda. Deus já te deu um sonho, Deus te deu um sonho. Deus apareceu e você viu que Deus estava entre os meus 3 colegas na fornalha, na província de Dura, ali na Campina de Dura. Você viu. Aí você esqueceu de tudo. Mas Deus, olhando o coração, que tinha um pouquinho do senso de justiça e do direito, Deus corre atrás desse homem e dá outro sonho. Uma árvore, a copa atingiu o céu, os seus galhos abrangiam toda a terra. As suas folhas cobriam com a sombra todo o planeta. E todos, humanos, animais e aves, todos dependiam daquela árvore para sobreviver. De repente, apareceu um soberano, um ser misterioso, e mandou cortar aquela árvore, derribar a árvore, mas deixar o toco, o tronco, a cepa, ou a cepa, deixa. E aí o rei sonha com isso. O que significa isso? Irmãos queridos, por fim se me apresentou Daniel. Daniel 2 narra como Deus já havia revelado em sonho a Nabucodonosor a história da humanidade desde o 6º século antes de Cristo até a volta de Jesus. Deus havia aparecido através de uma teofania. O Cristo pré-encarnado apareceu no meio da fornalha ardente para resgatar Ananias, Misael e Azarias, e ele reconheceu que o Deus Altíssimo é o Deus verdadeiro e o soberano de todas as nações. Agora guarde esta frase.
O coração não transformado perde as impressões do Espírito Santo. Nabucodonosor, apesar de ter recebido os favores de Deus, ele não tinha se permitido deixar ser transformado por Deus. Ele ainda não tinha nascido de novo. Sabe, irmãos, às vezes o Espírito Santo vem sobre a tua vida, sobre a minha vida, e causa uma profunda impressão. Toca você, diz: filho, esse é o caminho, ande por ele. Para de fazer isso, começa a fazer aquilo. Você está sendo infiel, você está roubando de mim nos dízimos, nas ofertas, começa a ser fiel. E você está fazendo isso de errado, larga isso e começa a fazer o que é certo. O Espírito Santo vem. Mas, irmão, se o teu coração não for regenerado, transformado, a impressão do Espírito Santo ele é perdida. E Nabucodonosor perdeu a impressão do Espírito Santo. Essa frase é do dom profético. O coração não transformado perde as impressões do Espírito Santo. Há muito tempo atrás, muito tempo, eu fui pastor de grandes igrejas, pela graça de Deus, Central de Curitiba, o NASP Hortolândia, o NASP São Paulo e outras igrejas. Mas numa dessas grandes igrejas tinha um ancião. E eu sabia que ele tinha eu soube que ele tinha um pecado. E esse pecado viria à tona, porque era um crime sexual. E eu saberia que isso ia ser tratado perante a justiça. Eu fui visitar esse ancião. Conheci sua esposa, que ele abandonou. Alguns meses depois, a sua filha. Como estava com a família, não quis tratar do assunto, pedi para ele ir na sala pastoral, ele foi. Eu falei: querido irmão, eu quero que você entregue o seu cargo de ancião. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou te falar. Você não está brincando com homens. Teu caso vai vir à tona. E provavelmente, se tudo que está sendo falado é verdade, você vai ser preso. Você vai ser condenado. Imagina, pastor, isso é uma ofensa. Eu vou levantar uma reação diante da comissão da igreja. Eu tinha chegando na igreja. Eu falei: irmão, pode levantar quem você quiser. Não tem medo. Só que eu tinha uma documentação que já estava correndo em segredo de justiça, e alguém me entregou. Era um líder da igreja, aparecia todo sábado na igreja. E ele tomava a frente das coisas. Eu falei: então você não quer entregar o teu cargo? Não. E ele reuniu um grupo de anciãos. Essa igreja tinha mais de 40 anciãos. E os anciãos vieram falar comigo. Eu falei: bom, já que ele procurou vocês, então está aqui, ó. Vocês amam tanto ele, respeitam tanto ele. Eu quis tratar de uma forma para preservá-lo, mas ele não quer. Então, os fatos são esses. O fato é, irmãos, que o caso foi levado para a comissão, ele foi removido. Porque eu pedi para ele: não vamos te expor, apenas você sai e deixa correr em segredo de justiça. Eu não vou trazer a público uma coisa tua, você se resolve, mas eu apenas entrego o seu cargo, não estou pedindo para você sair da igreja. Mas ele quis enfrentar. Enfrentou. O caso, infelizmente, ele pediu para abrir. Ele abriu para os anciãos, dizendo que era mentira, mas ele não sabia que eu tinha. O fato é que ele foi preso e condenado a 7 anos de prisão. Eu tentei ajudá-lo e falei com ele com muito amor, com muito carinho, muita seriedade. Eu falei: irmão, você é uma pessoa perdida. Você está brincando com quem? Você está brincando com quem? Você está aliciando pessoas dessa forma? Você está mexendo com quem? Você está pecando contra o Espírito Santo, meu filho. Você se diz um cristão, você se diz um crente que crê na mensagem do advento. Você é líder escolhido por uma igreja grande. Eu fui transferido daquela igreja. 1 ano depois da minha transferência, alguém me telefonou, dizendo que ele estava preso
E eu fui visitá-lo. Quando ele me viu, você não precisa marcar visita para preso, né? Está lá, então, o pastor tem alguns acessos, um deles é visitar preso em qualquer horário. E do dia você pode chegar, eu falei, olha, o pastor vinha orar com uma pessoa, normalmente eles liberam. Eu fui até o presídio, ele estava trabalhando, chamaram, demorou um pouquinho, chegou, quando ele me viu, pastor, a maior injustiça desse mundo aconteceu comigo, e começou. Eu olhei para ele e falei assim, irmão, vem cá, peguei no ombro dele e chacoalhei assim, você ainda vai se justificar, se auto-justificar? Você não está arrependido, você não está consciente do que você fez? É mentira, pastor. Eu falei, irmão, pare de mentir, irmão, põe a mão na tua consciência, você está preso e condenado porque você fez isso, e a tua esposa me falou, tua filha me falou, e os autos provaram, e um monte de testemunhas. Eu falei para ele, o espírito, aí falei uma frase de Ellen White para ele, o espírito de autojustificação nasceu com o pai da mentira. Quando você pecar, irmão, quando eu peco, não fica se justificando diante de Deus, confessa, se arrepende e abandona. Fica dando explicação. Quando eu fazia teologia, tinha um missionário de outro país, uma família linda, 3 crianças, o camarada arrumou uma garota e saiu, e eu e um colega dentro de São Paulo, o caso já tinha estourado, mas passando numa grande avenida de São Paulo, eu e um colega vimos ele entrando num motel com a garota, professor nosso de teologia, foi mandado embora, mas ele queria conversar com a classe. Ele chegou na classe e foi explicar o pecado dele, o porquê que ele pecou. Aí ele deu a explicação do pecado dele, justificou o pecado dele, nós oramos ajoelhados, ele foi embora, nós estávamos tendo aula com um grande amigo, fez nosso casamento, dedicou nossa filha, ele falou assim, aprenda uma coisa, quando você pecar, a gente já sabia, não explique a razão do seu pecado, confesse o seu pecado. O que esse homem fez aqui, ele explicou. Ele explicou que ele casou errado, ele explicou que ele não amava a esposa do início, mas como tinha a mesma filosofia de vida, ele casou com a filosofia, ele explicou. Tá, aí você vai se perder, o que você vai dizer para Deus? Deus, eu não me salvei, sabe por quê? É porque Deus vai dizer assim, eu não te... Essa é a grande verdade. Um coração não transformado perde as impressões do Espírito Santo. Como está o teu coração? A Bíblia diz, examina o teu coração, para ver se ele realmente anda na verdade, ou se a verdade te santifica, ou neutraliza a voz do Espírito Santo. Irmãos, enquanto o Espírito Santo está falando com você, louve a Deus. O Espírito Santo falou com Nabucodonosor no capítulo 2, no capítulo 3. Aí deu o sonho. E no sonho ele viveria como um animal durante 7 anos. Só que depois que Daniel revelou o sonho, dizendo assim, essa árvore é você, Deus vai tirar o poder de você, o domínio, e você vai ficar 7 anos pastando que nem um animal. Tuas unhas vão crescer como um animal, os pelos do teu corpo vão crescer como um animal, e você vai comer como um animal. Ou seja, você vai virar um homem animal. Legal, né? Devia ter uma foto da época, né? Botar no Instagram do Nabucodonosor. Eu pastei. Pastou mesmo. Só que entre o sonho e a revelação passaram-se 1 ano. E Deus foi tolerante, esperou 1 ano. 1 ano depois, ele havia já conquistado o mundo inteiro da época, ele resolveu investir na grandeza pessoal, então fez os belíssimos jardins da Babilônia, uma das coisas mais lindas do mundo antigo, as muralhas, enfim, pegou a cidade. E depois de 1 ano andando sobre o seu palácio, num terraço, ele falou assim, não é esta Babilônia que eu fiz? Deus falou assim, Nabuquinho, você está me dando trabalho, né? Deus, fica louco. Perdeu o juízo, foi afastado do trono. 7 anos. Deus falou, Nabucodonosor, você tem um coração capaz de ser transformado, mas contigo o remédio vai ser mais amargo. Você vai pastar 7 anos.
7 anos. Ah, irmãos queridos, no capítulo 4, a gente leu do 1 a 3, a gente leu ali. Vamos ler de novo, só para a gente relembrar. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Está falando um novo homem. Pareceu-me bem fazer conhecido. Ele está dando um testemunho dos sinais e maravilhas que Deus tem feito para comigo. Eu não tenho a menor dúvida da salvação desse homem. Esse homem escreveu um capítulo da Bíblia como salvo. Ele fala de paz e fala que Deus tratou ele com tolerância. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino que é eterno, o seu domínio é que existe de geração em geração. 7 anos depois. Mas durante 1 ano, irmãos, Deus foi tolerante. E Deus é tolerante, Deus é misericordioso. Por exemplo, eu vou falar de um assunto aqui bem difícil para a gente entender como ocidentais. Por que Deus tolerou? A palavra é tolerou. Por que Deus, está no Patriarcas e Profetas, por que Deus tolerou a poligamia de Abraão, que teve várias mulheres, de Jacó, Davi, Salomão, não sei para que tanta também, 1000, né? Chega. Eu já estou satisfeitíssimo com a minha amada. A nossa cabeça não entende isso. Lógico, está todos os problemas aí, né? Olha a família de Jacó, coisa linda. Olha a família de Davi, nossa, que exemplo. Eram filhos maravilhosos, era só problema. Olha a vida de Salomão. Só problema. Mas Deus tolerou, por quê? Porque na cabeça de um oriental, especialmente, há 5.000 anos atrás, família enorme, mais de 100 filhos, significava poder, autoridade, proteção, sustento. Para formar um clã, você tinha que ter gente. Não era questão meramente íntima ou sexual, não, era uma questão de poder, de proteção. Sansão? Não. Gideão teve quantos filhos? 70 filhos. Não sei para que tanto filho também. Mas a razão era essa. E Deus tolerou. Deus foi tolerante. Agora, Nabucodonosor diz assim. O que ele quis dizer assim? Deus foi tolerante comigo. Olhe um pouquinho para a sua vida. Meu querido amigo Davi. Deus não tem sido tolerante com você e comigo? Irmãos, Deus não tem sido paciente conosco? Deus não tem cuidado de nós? Tem ou não tem? Ou você não precisa da paciência de Deus, da tolerância de Deus, da longanimidade de Deus? Ah, irmãos queridos, Romanos diz assim, não esqueça que a bondade de Deus, a tolerância de Deus, a longanimidade de Deus são atitudes do amor divino para te conduzir ao arrependimento, tornando impenitente ao arrependimento genuíno, tornando impenitente impenitente para a salvação. O propósito de Deus é ser bondoso, longânimo, misericordioso, tolerante conosco. Não é que Deus aceita os nossos pecados, não é isso. Deus nos dá tempo para o arrependimento e a transformação. Deus foi tolerante com esses homens. Como nós estamos recebendo a bondade de Deus, acatando ou rejeitando? Irmãos, por que no Antigo Testamento o juízo de Deus era imediato? Logo que a igreja nascente, primitiva, juízo imediato, Ananias e Safira. Hoje o juízo de Deus está um pouco assim, né? Parece que a gente esquece que um dia a gente vai prestar conta diante de Deus. E parece que essa tolerância de Deus parece, né? Na vida do inconverso faz mais mal do que bem. Na vida do sincero faz bem. Porque a Bíblia diz, o justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado, ele vai se levantar. Davi se levantou pela misericórdia e longanimidade de Deus. Salomão, para mim, no Antigo Testamento, o maior exemplo da graça de Deus é a vida de Manassés e Salomão. E depois Maria. Como Jesus foi tolerante com Maria Madalena, como foi tolerante com Pedrinho. Ô Pedro, difícil.
Jesus foi extremamente tolerante com Judas, mas ele não quis, assim como Jesus Cristo, que é um Deus do Antigo Testamento, foi tolerante com Esaú, depois com Saul. A tolerância com Sansão, o homem mais forte. O homem arrancava uma porta de uma cidade do tamanho dessa nave, praticamente, ou pelo menos 2 fileiras aí, um portão de uma cidade inteira. O homem matava 1000 pessoas com um pedaço de osso, uma queixada de jumento. E Deus foi tolerante, até que ficou cego, cabelo rapado. Você já viu um boi no moinho, andando ao redor? Lá em Santa Catarina tinha um boi no moinho assim, andando ao redor. Nem um boi lá empurrando o moinho. Nenhum animal. Ele disse: Deus, me dá uma chance. Me dá uma chance de viver o teu propósito parcialmente, uma vez. Cego, as 2 colunas centrais que sustentavam aquele templo pagão. Ali ele se vinga de si mesmo. Vinga-se de si mesmo, né? É usado por Deus. Por que quando estava com os olhos, quando estava com aquela cabeleira linda, por que não viveu o seu voto de Nazireu? Por que não cumpriu o propósito de Deus? O que acontece com Gideão depois que tem aquela tremenda vitória que não foi dele, foi de Deus? Ele se torna um idólatra, comete um ato de idolatria, mas Deus foi tolerante, perdoou, e ele está na lista dos salvos. Então existe tolerância para a salvação e tolerância para a perdição. Então você não vai ter desculpa. É o que fala Romanos 1. Indo mais para o fim, irmãos, Daniel 4, 34 e 35. Daniel 4, 34 diz assim: mas ao fim daqueles dias, depois de 7 anos, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre e eterno, sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, agora presta bem atenção, ele opera com o exército dos céus, e os moradores da terra não se lhes possa deter a mão, nem dizer: o que fazes? Verso 26, quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa, ou a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que... O que está escrito aí? Que o céu domina. Essa é a frase-chave do capítulo 4. Você vai pastar 7 anos para você entender que o céu domina. E quando ele levantou os olhos ao céu, ele compreendeu que a grande Babilônia ia passar, que viria o reino Medo-Persa, que viria a Grécia, que viria a Roma imperial, que viria a divisão da Europa em 10 nações. E nos dias finais, estamos vivendo na unha, virá o reino glorioso e eterno de Jesus Cristo, e nele nós viveremos para sempre. Ah, irmãos queridos, jamais esqueça profética convicção da soberania divina e seus propósitos revelados e no controle absoluto dos poderes terrenos. Jamais esqueça isso. Ah, aconteceu isso com fulano, com Beltrano. Não. Deus está configurando, irmãos, fica tranquilo. Deus está configurando. Deus está ajeitando as coisas. Por exemplo, o mundo pré-diluviano, o homem achou que tinha tomado o controle. Carnificina, assassinato, roubam. Ele falou: não, peraí, vocês não vão controlar esse negócio aqui. Dilúvio, foi Deus que mandou. Torre de Babel, vamos fazer uma torre e vamos controlar, para não, se vier um dilúvio e chegar até o céu. Deus falou: destrói esse negócio aí. Eu controlo, eu domino. O Egito, a Babilônia imperial e os atuais poderes de Apocalipse 13, o poder do mar, o poder papal e o poder da terra, o império norte-americano, eles não têm ideia. Talvez até tenham, mas acham que as ações que estão tomando são eles que... Não. Deviam entender que são apenas peças que Deus está usando para o drama, para o último ato no drama final. E finalmente Daniel 4:37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor,
Louvo, exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na arrogância, na soberba e no orgulho. E assim termina um capítulo escrito por Daniel, todavia narrado por Nabucodonosor. Eu fico imaginando, sabe? Nabucodonosor um dia chamou Daniel lá, depois de 7 anos, né? Falou assim: Daniel, eu entendi. Eu demorei 1 ano, eu esperei 1 ano, achei que nada ia acontecer, e a hora que eu me exaltei, Deus falou: chegou a tua hora. Eu entendi, Daniel. Daniel, eu quero narrar para você, que parte você já sabe, mas eu quero as minhas palavras, coloca aí. Então Daniel narra, Daniel escreve a narrativa de Nabucodonosor. Ah, irmãos, Deus está no controle. O verso 37, somente um coração regenerado pode fazer uma leitura verdadeira dos acontecimentos atuais e compreender a partir da soberania de Deus em sua vida, que Deus tem pleno domínio sobre os eventos finais que estão em rápido andamento. Mas a questão não é só, irmãos, assim, se Deus controla a história das nações, a história da nossa nação, a história dos poderes terrestres. Deus está controlando a tua vida. Deus está configurando a tua vida para o céu, preparando, santificando, edificando. Eu quero ler algumas citações para você, para ratificar o que eu falei aqui. O pastor soltou, não andou, vamos lá. Aqui está tudo certo, Gideão, posso passar? Não tá, eu aponto para onde? Eu não consegui, vocês podem soltar aí, Gideão. Pode passar. Eu vou ler 4 citações sobre isso que eu preguei. E sábado que vem eu vou pregar sobre a nossa identidade, quem realmente nós somos ou devemos ser aos olhos de Deus. Obrigado, Gideão. Obrigado, Malu. Ok, então o tema você já sabe, a soberania divina na configuração dos eventos finais. Irmãos, eu acho que você entendeu, né? Eu não sei jogar xadrez, mas imagina uma mesa, você sabe o que é o jogo de xadrez, você sabe o mover das peças, até dar o checkmate. Pode estar aqui, irmãos, pode estar o poder que emerge do mar no lado da mesa, o poder que emerge da terra do outro lado da mesa, os 2 grandes impérios mundiais, o império religioso e o império político, tentando mexer. Eles pegam uma pecinha do tabuleiro do jogo de xadrez e fazem assim. Só que eles não sabem, é que Deus que impulsiona para fazer assim. E um dia Deus vai dizer, checkmate, acabou. Não é eles que estão jogando, estão sendo apenas usados, mesmo sem saberem. Olha aqui, o mundo não está sem um governante. Olha as expressões que eu vou ler, tá? O programa dos sucessos futuros está nas mãos do Senhor. A majestade do céu tem sob sua direção o destino das nações, o destino das nações e os negócios da sua igreja. Sob sua direção, os sucessos futuros, as coisas que vão acontecer. Quando fala sucesso, você não está falando de dinheiro, está falando o que vai, a sucessão das coisas. Na grande obra de finalização, nos defrontaremos com perplexidades que não saberemos contornar. Mas não nos esqueçamos de que as 3 grandes potestades do céu, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, estão atuando. Que a divina mão está posta ao leme e Deus fará cumprir os seus desígnios, a sua vontade, o seu propósito. Deus está no controle do mundo. O importante, além disso, é que Deus esteja no controle do seu mundo, da sua vida. É isso que finalmente importa. O que vai acontecer com o nosso país, o que vai acontecer na Europa, o que vai acontecer... tudo bem, estamos no mundo, não vamos sair dele enquanto Cristo não voltar. Mas o seu mundinho, a sua vida... Agora veja, irmãos, essa citação. Assim como aquela complicação de semelhanças de rodas, Ezequiel capítulo 1, se achava sob a direção da mão que havia sob as asas dos querubins,
o complicado jogo dos sucessos, sucesso aqui das ações humanas, o complicado jogo dos sucessos humanos, das ações, acha-se sob a direção divina. Por entre as contendas e tumultos das nações, aquele que se assenta acima dos querubins, ainda dirige os negócios da terra. Agora vem a palavra que eu descobri, eu reli, essa citação é muito conhecida, mas eu não tinha visto a palavra configuração, não tinha me atinado, porque eu coloquei o sermão, fiz o título do sermão, depois li isso aqui. Nos anais da história, nos registros da história humana, o desenvolvimento das nações, o nascimento e queda dos impérios aparecem como que dependendo da vontade e proeza do homem, ponto e vírgula. Agora veja bem, a configuração dos acontecimentos parece determinada em grande medida pelo seu poder, sua ambição ou capricho. Mas, todavia, entretanto, na palavra de Deus, a cortina é afastada e podemos ver acima, para trás e pelos lados, as partidas e contrapartidas do interesse, poder e paixões humanas. As instrumentalidades do todo misericordioso Deus executando, configurando, paciente e silenciosamente os conselhos de sua própria vontade. Então, que você tenha paz. Pode cair o mundo, estou em? Desde que Deus esteja configurando o meu coração, o meu software espiritual, para ser levado para a glória celestial. Sábado que vem eu vou falar mais sobre o que eu vou... o meu esboço de sermão são 2 folhas, eu preguei quase 1 hora. Sábado que vem eu vou falar mais sobre isso aqui. Sábado que vem, tá? Senão o Cleiton olha para mim. O Cleiton é um baita de um líder, eu só vou brincar contigo, tá, Cleiton? Quando o Cleiton sente que eu estou pregando muito, ele manda soltar um fundo musical. E ele acha que é para eu fazer apelo, mas eu já entendi que é para parar de pregar. Então ele não soltou ainda, né, Cleiton? Fica tranquilo, pode soltar, é brincadeira. Ele vai lá, eu vejo que ele vai lá e diz assim, Gideão, solta o fundo musical para o pastor entender que chega. Está na hora do apelo. Brincadeira, Cleiton. A gente só brinca que a gente gosta, né, Cleiton? Olha aqui. Líderes mundiais vão ao Monte Sinai para os 10 mandamentos da justiça climática. Durante a conferência do clima da ONU, a COP27, que é cooperação entre as partes, líderes mundiais de diversas religiões estarão no Monte Sinai, onde Moisés teria recebido os 10 mandamentos bíblicos para estabelecer os 10 mandamentos da justiça climática. Quando? Amanhã. Eu estou louco para chegar amanhã para ver o que vai acontecer. Aonde que eles vão? Eu e a Miriam tivemos o privilégio de subir o Monte Horebe. A gente chega no... O Sinai não entra no Egito, o Sinai chega até Elat. Então, o Sinai não chega dentro do país de Israel, melhor dizendo. O Sinai não entra em Israel, ele vai até a fronteira com Israel. Então, você tem que entrar no Egito 2 horas de carro, lá tem um local chamado... não é um convento, Santa Catarina, é um convento bem aqui lá, o negócio? É Santa Catarina, e lá em frente tem um hotel, é um convento sim. E lá tem um hotel, então você chega lá à tarde, você vai dormir até meia-noite, eles te acordam e o guia te pega meia-noite, você caminha, quando você amanhece o dia, você está em cima do Monte Sinai, são 7 horas de caminhada. E quando você chega lá em cima, você não consegue não chorar. Eu creio, por todas as evidências, que é lá, o Monte Horebe. E amanhã, quem estará lá? Haverá uma cerimônia, irmãos, de 13 líderes religiosos mundiais, no Monte Sinai, para uma cerimônia de arrependimento e um chamado profético por justiça climática. O encontro é organizado por um instituto chamado Instituto Interreligioso Elias, que reúne importantes líderes do judaísmo, islamismo, cristianismo, budismo e religiões da Índia, ou seja, um sincretismo religioso. E o que eles buscam? Compilar os melhores ensinamentos
de todas as religiões, e em apoio à justiça climática. E a cerimônia no Sinai contará com liturgias, leituras e tradições musicais de diversas religiões. Então pega o que tem de melhor do budismo, o melhor do cristianismo, o melhor do judaísmo, o melhor do mundo muçulmano, e vamos fazer aqui uma mistura. Cada um fica na sua, você continua muçulmano, você continua cristão, você continua budista, você continua judeu, mas nós vamos criar aqui um negócio legal, todo mundo vai se dar bem, vai estar tudo certo. Irmãos, eu começo a pensar, quando eu li isso aqui, falei, uau, os camaradas vão para o Monte Sinai, em nome de Deus, para criar 10 mandamentos, em busca de justiça climática. Isso aqui, irmãos, são passos, isso aqui são arranjos, isso aqui são pequenas configurações da profecia, que as coisas vão se unindo, vão se ajeitando. Porque o genuíno cristianismo jamais entrará nesse sincretismo. A igreja de Deus jamais se envolverá com essa mistura. Agora me fugiu a palavra que a gente tanto usava, que é usada aqui no final. Ecumenismo. Isso aqui é um ato ecumênico. Isso aqui é um ato ecumênico. Todo mundo sumindo ao Monte Sinai e proclamando os 10 mandamentos da justiça climática. Isso aqui é extremamente profético, irmãos. O que virá, não vou dizer que o mundo vai acabar amanhã ou daqui, não. Estou dizendo, olha como as coisas estão se arranjando, e estão se arranjando, de modo que em breve o fim virá, e Jesus voltará, e nós iremos embora com Ele. É isso que nos interessa. Não apenas que é uma coisa bacana subir o Monte Sinai, mas subir para Jerusalém celestial. Pode botar a musiquinha, Gideão? O trio Almeida, lindo, pode subir aqui. Deixa eu fazer você pensar numa coisa que esse dia veio na minha cabeça. Aonde está a Jerusalém atual? Aonde foi construída Jerusalém? Jerusalém foi construída em cima de uma rocha, não toda a cidade, mas que rocha? A rocha onde Abraão iria sacrificar Isaac. Então Jerusalém está lá em cima, certo? Em cima da rocha, quando o mundo árabe dominou aquilo ali, antes de ser organizado o Estado judaico novamente, em 1949, foi colocada uma mesquita em cima da pedra. Então tem uma mesquita muçulmana em cima daquela pedra. Se os judeus mexerem naquela mesquita, dá uma guerra mundial. Mas com uma pedra enorme, a rocha enorme, o que o povo de Israel fez? Tem um muro das lamentações, você entra embaixo do muro e você toca na rocha, na parte de baixo da terra. É emocionante. Não é que você tem vibração espiritual nenhuma, mas você fica imaginando ali Abraão lá em cima com Isaac, você toca na rocha. Só que esse lugar é chamado Monte Sião, a cidade de Deus. Sabe aonde que vai estar a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém vai estar exatamente em cima da Jerusalém atual. Talvez você não vai ter o privilégio de ir lá visitar, talvez tenha, se puder vá. É muito bacana conhecer a Jerusalém terrena, mas sob o local da Jerusalém terrena, sobre a cidade santa, habitação de Deus, será a Jerusalém celestial. E a minha oração por você e por mim, por cada um de nós, que um dia nós estejamos dentro da cidade, sobre o Monte Sião, a cidade de Deus. Ali conheceremos Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, e eu tenho certeza que ali conheceremos Nabucodonosor, que exaltou o nome de Deus e teve a oportunidade de ter a sua narrativa publicada no livro sagrado. Você vai para Jerusalém um dia, literalmente, mas não nas ruínas, que tem muitas lá, apesar da cidade ser lindíssima.
Uma parte tem um bairro muçulmano, vive em paz, mas um dia estará a cidade santa, lá em cima da pedra, onde Moisés teve uma visão da cruz de Cristo. Eu espero que você e eu estejamos lá, pela graça, misericórdia e bondade de Deus. Deixa Deus configurar a sua vida. Você sabe que tem umas pecinhas estragadas aí, joga fora. Você sabe que tem que colocar peça nova, coloca. Você sabe o que o Espírito Santo tem falado com você. Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé para a bênção final. Imagina que nessa manhã estivesse aqui o apóstolo João, escritor do Evangelho, das cartas e do Apocalipse. Sabe o que eu acho que João falaria? João diria assim: irmãos, amados, Deus é amor. E tudo que eu escrevi há 2000 anos atrás está se cumprindo. Se preparem. E ele diria: ora vem, Senhor Jesus. A triste história que eu contei desse homem que era líder da igreja. Tempo depois ele foi solto. Só Deus sabe o que aconteceu com ele. Ele acabou desenvolvendo uma doença e morreu. Estou julgando se morreu salvo ou perdido, não sei, não, Deus sabe. Mas o salário do pecado continua sendo a morte. Mas o dom gratuito de Deus, pela graça de Jesus, é a vida eterna. Eu só queria saber se quem está lá é o pastor, que foi pastor da Alvorada. Não é não, né? Não, não é. Senão ele é muito parecido. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pelo privilégio que temos da revelação das profecias de Daniel, das histórias proféticas e da profecia e o seu cumprimento no livro gêmeo do Apocalipse. Haveriam 2 impérios no tempo do fim. O império na Europa, espiritual, religioso, e o império na América do Norte, sobre a terra. O mundo reconhece esses 2 impérios hoje. Não importam os homens que ocuparão o poder nesses lugares, mas esses poderes atuarão em unidade. E haverá uma agenda comum, e o mundo se debruçará sobre ela. E então a tua lei aparecerá. Não como os 10 mandamentos da justiça climática, mas os 10 mandamentos da justiça de Deus, realizados e cumpridos na cruz do Calvário. Nos leva na companhia do Espírito Santo e não desiste de nós. Por favor, continua nos configurando ou reconfigurando, reiniciando, Senhor, se necessário for, para que nós estejamos preparados para o que vai vir pela frente. Nos dê, portanto, o teu Espírito Santo e a graça de irmos para casa perdoados, porque nós clamamos o perdão e agradecemos em nome de Jesus. Amém.